o papel como especialista sénior em risco social, género e violência baseada no género. Foi secretária executiva do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência e coordenou todo o processo que levou à criação, então, da nossa primeira lei de acessibilidade. Não vamos poder contá-la com a senhora neste momento, mas acreditamos que será possível tê-la em próximos fóruns. Então, com estas palavras, eu considero então feita a apresentação dos nossos painelistas e espero que a informação que vão partilhar seja realmente relevante para todos que estão a acompanhar. E da parte da ordem, fica o compromisso de criar um fórum muito mais interativo, que não seja online, para conseguir ter estas e outras pessoas para trazer a sua experiência em estilo workshop relacionada com as acessibilidades, ou se quisermos, em particular, o ambiente construído para as pessoas com deficiência. O nosso muito obrigado. Então, eu vou neste momento convidar a arquiteta Letícia para fazer a sua apresentação e vou pedir ao nosso colega Ariel, que está na área técnica, que crie então as condições para que seja possível fazer a partilha que se pretende. Obrigado. Arquiteto Ariel. Arquiteta Letícia, Muito obrigada. esteja à Vou vontade. compartilhar. Deixa eu... Está. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não conseguimos ver. Instante que acho que travou. Está a processar, arquiteta, vamos aguardar. Tá. Eu não estou conseguindo mexer aqui, acho que travou. Arquiteta Letícia, pode cancelar a partilha e voltar a fazer? Aquela que diz que a iniciou o compartilhamento, mas não aparece nada. Aqui a tela travou para mim. Eu acredito que o anfitrião da sala consegue interromper a apresentação. Agora, já, novamente. Caramba. Vocês estão conseguindo visualizar? Estamos Agora sim. conseguimos. Agora Agora conseguimos, sim, sim. Pronto. Tá. Bom dia, gente. Agradeço o convite, né, mais uma vez, para estar aqui conversando com vocês. Me chamo Letícia, né, como já foi muito bem apresentada. Sou arquiteta e urbanista e atualmente sou mestranda na UFRN, aqui no Brasil. A minha história com acessibilidade, ela começou a partir do diagnóstico de deficiência visual que eu recebi durante o curso de arquitetura e urbanismo.
E a partir dali eu mudei, né, o que eu vinha, os meus interesses acadêmicos para esse tema. E desde então eu venho pesquisando como pensar, né, como refletir em cima do ensino de arquitetura a partir da acessibilidade, que poderíamos entender como diferente, sabendo que a profissão que a gente tem é voltada para pessoas, né, para a qualidade de vida das pessoas. Então, muito além de obras, né, muito além de edifícios, pela volumetria em si, né? Nosso interesse, ele deve ser pelo ser humano. Então, como pensar uma arquitetura que alcança as pessoas com deficiência? Que foi algo que, ao passar, né, das pesquisas, eu fui percebendo que talvez não fosse feito da maneira, como deveria. Então, eu trouxe aqui uma apresentação para vocês, com o nome Outros Horizontes, tensionando as relações entre o ensino de projeto, acessibilidade e a pessoa com deficiência. Então, como também já foi colocado, né, atualmente eu me dedico mais sobre o ensino de projeto, para além do ensino de arquitetura como um todo. Por isso, essa especificidade na nossa conversa de hoje. Nesse primeiro momento, eu trago essas perguntas, né, ao que eu me refiro quando eu falo de deficiência, a quem eu me refiro. São perguntas importantes para a gente começar a nossa discussão, porque muitas vezes a gente tem um preconceito, né, uma imaginação sobre o que seria a deficiência, que às vezes não se revela, né, de maneira real. Então, para Teta Letícia, deixamos de ouvi-la. exemplificar, são interdependentes. E se há alguém excluído, é porque alguém exclui. Deficiência é também uma construção social. Quem cria o que é deficiência é a sociedade, para além da origem, eh, de origens genéticas, ou de acidentes. A valoração que se dá para a deficiência é de origem social. Então, esse é um ponto de partida para pensar que a deficiência, como a gente conhece, ela tem uma razão social para existir. Ela é um conceito que é criado. E assim também é como a gente percebe as pessoas com deficiência à nossa volta. Então, eu trago aqui essa pergunta, né? Quem são as pessoas com deficiência que você conhece? Onde elas estão, né? Estão no seu ambiente de trabalho, estão na sua vizinhança, são seus professores, fazem parte da sua família, estão nos lugares em que você frequenta, estudam com você. Então, é uma provocação para tentar pensar sobre quem são essas pessoas, onde elas estão. Você cruza com elas pelo caminho, sabe delas, sabe dos interesses delas, ou pressupõe, ou imagina que sabe, ou ouviu alguém dizer sobre, a realidade dessas pessoas. Eu trouxe aqui duas normas, né, brasileiras. A primeira é um decreto de 99, em que ele ainda está vigente, em que ele enquadra a deficiência como anormalidade e compara ela, né, que essa diferença em relação ao padrão considerado normal para o ser humano. Embaixo tem a lei, que aqui é conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, onde já tem uma atualização sobre o conceito da pessoa com deficiência, em que é entendido, né, como esse impedimento, né, a longo prazo, em interação com uma ou mais barreiras. Então, por que que eu trouxe essas duas normas aqui? Primeiro, a deficiência ela vai ser entendida socialmente
relacionada a uma pessoa sem deficiência. Então, nesse primeiro decreto, a gente pode perceber que que é uma anormalidade em relação a um padrão considerado normal para o ser humano. Então, a pessoa com deficiência, ela vai ser observada a partir desse lugar estranho, desse lugar do quase. Por pouco, ela não se tornou um ser humano normal. Por pouco, ela não experiencia a vida como deveria ser. E na lei, né, abaixo, a gente pode perceber isso, né, que seria essa interação com uma ou mais barreiras. E aí eu trago a pergunta, né, essas barreiras, elas estavam aí desde sempre ou elas foram construídas, né, pelo ser humano? Esse normal do ser humano é normal a partir de onde? A partir de que expectativa? Quem define o que é normal? Somente por uma pessoa não enxergar, ela perde a experiência da vida, ela está vivendo a vida de maneira errada, está vivendo a vida de maneira parcial, somente por uma pessoa não escutar, ela deve ser enquadrada como estranha, ela deve ser percebida como alguém que quase chegou lá, ou é simplesmente uma característica dela. Então, eu trago essas duas normas para que a gente reflita que, apesar de ser uma norma e que, como arquiteto, a gente vai estar sempre se baseando na técnica, é sempre interessante estar refletindo sobre o que dizem as normas, e mais para frente eu vou trazer especificidade dentro do campo, sobre o que está sendo dito. Porque mesmo as normas, mesmo as leis, que são algo que a gente, a rigor, vai estar seguindo, né, a rigor técnico, eles também foram criados por seres humanos. Então, eles também estão dizendo sobre interesses da sociedade. E será mesmo que é pertinente, que é válido a gente estar percebendo a pessoa com deficiência a partir desse lugar do anormal, ao invés de estar percebendo apenas como uma característica física, enfim, sensorial, intelectual? Adentrando um pouco mais a pesquisa que eu tenho feito, né, o último censo no Brasil definiu que a gente tem 16,8 milhões de pessoas com deficiência, cerca de 8% da população. 9 a cada 10 mil matrículas na educação superior são de pessoas com deficiência, e somente 7,4% das pessoas com deficiência declaram ter concluído o ensino superior. Então, é, num cenário de 10 mil estudantes que entram no ensino superior, somente 9 são pessoas com deficiência. E dentro da totalidade de pessoas com deficiência, né, acima de 18 anos, somente 7,4% declaram ter concluído o ensino superior. Comparativamente, né, em relação a pessoas sem deficiência, esse quadro é 3 vezes maior. Cerca de 21% das pessoas sem deficiência declaram ter concluído o ensino superior. Então, a gente estava comentando agora sobre esse quadro institucional, agora adentrando a questão de números, então a gente percebe que esse acesso, né, a priori, ele não está sendo igual, né? Um quadro de 9 a cada 10 mil, de 7 para 21, então algo não está sendo bem feito, né, para que essas pessoas tenham acesso equitativo, né, tenham o mesmo acesso que pessoas sem deficiência. No segundo momento, eu trago aqui como eu me sinto diante do encontro. Perguntas para nos fazermos. Quais os interesses estéticos do que eu ensino? E aí eu trago a citação de Camila. Ela é uma pessoa com deficiência visual, uma mulher cega, onde ela trabalha na área da cultura, onde ela destaca: fato é que os manuais não tratam de histórias. Os guias não tratam de histórias.
Eles tratam do que está pronto e histórias não estão prontas. Histórias estão sempre por vir, histórias só se dão no encontro. Os manuais se dão para antecipar o encontro, sugerem a tentativa de garantir o sucesso de um encontro. Por isso, eles não lidam com histórias, não com histórias em movimento. Os guias e manuais estão sempre diante de histórias cristalizadas, naturalizadas, histórias únicas. Então, aqui ela está falando sobre manuais e guias técnicos, como eles são tradicionalmente feitos, né? Hoje em dia a gente já tem uma discussão que vem se abrindo em termos de como configurar esses manuais e guias, mas eu trouxe essa citação até para levantar o que eu já estava comentando sobre o quadro institucional das leis que a gente tem, de duas leis, né, que a gente tem aqui no Brasil, que ele destaca essa percepção única, né? Como que se percebe essa pessoa com deficiência. E agora, mais especificamente, eu quero trazer para vocês o quadro dentro da arquitetura. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a NBR 9050, que é a norma técnica brasileira para acessibilidade, né, a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, onde sim existe todo um texto para garantir um acesso físico a essas pessoas, a pessoas com deficiência, e a população num geral, porque também se baseia no desenho universal, mas a discussão que eu trago é até que ponto essa norma, né, ela abrange, de fato, a experiência da pessoa com deficiência. Será se somente estamos falando sobre, deveríamos estar falando sobre acesso físico? Como Camila estava comentando nessa citação que eu trouxe, as normas elas são feitas para lidar com histórias únicas, né, tradicionalmente falando. Então, será se a gente consegue enquadrar a experiência de uma pessoa com deficiência visual ao ponto de tornar isso unicamente técnico? Será se a gente consegue delimitar as nuances, de uma pessoa com síndrome de Down a ponto disso estar totalmente descrito tecnicamente? Será se não existe algo que escapa, algo que está no encontro, algo que tem que ser percebido a partir de quem vai usar aquele espaço, do diálogo com quem vai usar aquele espaço? Será que se somente amparado sobre uma norma técnica a gente consegue tornar espaços funcionais para todas as pessoas, tornar a experiência completa para todas as pessoas, unicamente se baseando em normas? Então, essa é outra inquietação, né, que eu trago aqui. Então, durante o meu trabalho final de graduação, eu fiz essa pesquisa sobre a disciplina sobre acessibilidade nos cursos de arquitetura das universidades federais daqui do Brasil, em que eu descobri que só existiam 9 disciplinas obrigatórias em 43 cursos de arquitetura e urbanismo, né, nos 43 cursos das universidades federais. Então, de que acessibilidade a gente está falando se só existem 9 disciplinas obrigatórias para 43 cursos? Se as pessoas estão aprendendo sobre acessibilidade, essa norma que eu estava há pouco falando, ela é uma norma que aqui nós somos obrigados a assinar responsabilidade técnica, ou seja, precisamos afirmar para equipamentos públicos que estamos seguindo ela. Só que acessibilidade estaríamos seguindo se dentro das universidades não estamos sendo ensinados sobre ela? Onde estaríamos, então, aprendendo sobre acessibilidade, que não é dentro da universidade? Ou seja, não existe um, um conhecimento sobre o que está sendo dito, sobre quem está sendo dito, sobre como está sendo dito.
eventualmente esses profissionais aprendem sobre acessibilidade, porque precisam, como eu falei, assinar essa norma técnica nos projetos que executam. Só que o problema, ele é anterior, né? Onde que ele aprendeu sobre acessibilidade, com quem ele aprendeu sobre acessibilidade. Então, apesar de estarmos em uma profissão, como eu comecei falando, né, que lida com a qualidade de vida para pessoas, né, cidade para pessoas, né, ambientes para o desfrute de usuários, de seres humanos, aparentemente, nesse ponto da acessibilidade, parece que não estamos nos debruçando para entender sobre quem seriam, por exemplo, essas pessoas com deficiência, mas também entendendo que a acessibilidade vai além das pessoas com deficiência, né? Tem outros grupos. E se a gente alcançar o desenho universal, a gente tem ainda, enfim, toda uma população. E aí eu entro nessa discussão do projeto de acessibilidade como acessório, que é uma discussão feita pela professora Marília, né, na tese de doutorado dela, em que aqui a gente percebe essa experiência do profissional de arquitetura, onde ele, na hora de realizar o projeto de acessibilidade, ele faz depois de tudo já ter sido feito, né? Do projeto de arquitetura ter sido feito, projeto de estrutura, projeto de instalação, todos os projetos, e aí esqueceu o projeto de acessibilidade, vamos fazer o projeto de acessibilidade agora. Então ele chega como um acessório que notadamente encarece o projeto, não por ser um projeto caro, mas por ter sido pensado depois de tudo. Então, por que é que a gente pensa acessibilidade depois, como um acessório? Se a nossa profissão, por via de regra, estaria lidando com o ser humano? Por que é que isso não está sendo pensado desde o início, quando a gente está pensando qualquer fluxo, quando a gente está pensando qualquer ocupação de ambiente, qualquer desfrute, né, daquele espaço. Então, por que é que ele chega depois? E aí eu retomo, né, o que eu estava conversando com vocês agora sobre isso, de que acessibilidade, então, a gente está falando, né? Se ela chega depois. Se para essas pessoas o que acontece vem depois. E no caso da experiência no Brasil, a fiscalização ela não é feita de maneira incisiva. Então, além do projeto de acessibilidade chegar como um acessório, a fiscalização não é bem realizada. Então, esse projeto também não é bem executado. Ou seja, se chegasse depois e ainda fosse bem executado, poderíamos ter minimamente um acesso bem feito, mas ele também não é bem executado. Então, nem se concretiza minimamente a funcionalidade, minimamente um acesso físico. E aí aqui eu entro na parte final da apresentação, onde eu trouxe a experiência que eu fiz no meu trabalho final de graduação, onde eu uni, né, o ensino, a arquitetura e o conteúdo de restauro para ampliar as possibilidades do que seria a garantia de permanência, do que seria pensar o ensino, né, de arquitetura a partir de um ponto de vista diverso, né, equitativo, e que garanta não só, né, na verdade, e que forneça, né, condições para a permanência da pessoa com deficiência dentro do curso. Como eu tinha apresentado na primeira parte, poucas pessoas com deficiência têm entrado no ensino superior e menos ainda têm concluído. A entrada no ensino superior aqui depende do governo federal, né, de iniciativas do governo, através de leis e de fiscalização. Mas a garantia da permanência a gente pode estar discutindo no âmbito do nosso curso. Então, eu, essa edificação aqui, ela fica em Aracaju, que é de onde eu sou, né, no estado de Sergipe. Ela é uma edificação dos anos 30, de 1930 a 1940, é um palácio
que funcionava como a prefeitura, né, de Aracaju naquela época. Essa edificação, eu estudei ela na graduação, em em uma das disciplinas que eu fiz na graduação, perdão, e eu usei ela como base para pensar, né, como eu falei, uma inclusão, uma permanência a partir da perspectiva do restauro. Então, eu partindo do restauro e da deficiência visual, eu comecei a me questionar o que é que faltava naquela disciplina para garantir que um aluno conseguiria aprender em vias de fato, né, o conteúdo. Então, eu trouxe algumas soluções, né, à época, mas eu trouxe para a apresentação aqui duas soluções para vocês. A primeira foi a maquete tátil da fachada. Então, eu modelei, né, em software e solicitei a impressão em 3D da fachada da edificação para que, para além de escutar sobre essa fachada, uma pessoa com deficiência visual conseguisse tocar essa fachada. Então, aprender, por exemplo, sobre ritmo, sobre repetição, sobre alturas, sobre volumetria, né, no geral. Aqui eu levanto também a discussão de que toda maquete ela vai ser sempre uma representação de algo que existe na realidade, por mais próxima da realidade que ela sempre vai ser uma simulação. Então, o que é que a gente quer simular quando a gente está projetando uma maquete didática? O que é que a gente quer que o aluno aprenda ao tocar essa maquete? Então, essa edificação, como vocês podem ver aqui, ela tem muitos ornamentos, ela tem muitos detalhes, mas será se todos esses detalhes são necessários, por exemplo, para a gente aprender sobre ritmo, para a gente aprender sobre altura, para a gente aprender sobre repetição? Então, é aí onde entra, por exemplo, a discussão da escala da maquete. Eu comecei esse segundo momento perguntando quais são os interesses estéticos sobre o que eu ensino. Então, a estética aqui, ela entra não só a partir do ponto da beleza, né? A partir do ponto da experiência sensorial. Então, o que é que eu gostaria que o aluno aprendesse? E aí, eu reflito sobre esse ensino para entender como é que eu posso repensá-lo para que essa aprendizagem seja segura e seja efetiva. E a outra solução que eu trouxe aqui para vocês foi essa maquete tátil da patologia, que seria a apreensão do comportamento. Se tratando de uma disciplina que era de restauração, né, conservação, né, edifícios patrimoniais, a gente não pode tocar essas edificações, mas a gente vai aprender sobre patologias. O que é que tem acontecido com essa edificação, né? Os processos de deterioração da edificação. Então, só que para além de descrever uma patologia, que às vezes são apenas mudanças de cores, a partir do ponto de vista da fala, né, do que seria comunicado, por que não criar uma maquete onde o aluno pode, de maneira segura, tocar o que seria essa patologia, para entender o que é que acontece com a edificação? Retomando, né? Se tratando de um edifício, por exemplo, o que eu trouxe que é tombado, a gente não pode tocar essa edificação por duas razões, né? Porque a gente pode acabar acelerando o processo de deterioração e porque a gente pode também contrair alguma doença da edificação. Então, a maquete, ela cria esse espaço seguro, onde a gente consegue trabalhar textura, onde a gente consegue trabalhar escala, onde a gente consegue trabalhar relevo. Então, consegue trabalhar uma série de experiências que elas vão, inclusive, para além da visualidade. E aqui eu destaco que a maquete ela é importante para todos os alunos. Eu estou trazendo um recorte da pessoa com deficiência visual, né, que é ainda mais específico,
Mas, para além de visualizar uma edificação, é importante também que a gente garanta outras maneiras de aprender sobre o que seria aquela, é, aquele conhecimento. Então, retomando o que Camila estava falando sobre a ideia desses manuais, guias tradicionais, para uma pessoa com deficiência visual, pelo guia, por um guia tradicional, o que a gente teria era a descrição, que é o que eu venho pontuando aqui com vocês. Mas será se somente a descrição, como está assegurado pelo guia, garante essa experiência estética, essa experiência que é mais complexa desse aprendizado para esse aluno? Então, a maquete, ela cria um espaço, né? Ela abre uma brecha de um espaço seguro, onde a gente pode trabalhar outras complexidades do conhecimento, da edificação, do que se interessa aprender, do que se interessa que se aprenda. E como eu falei, para além da deficiência. Aqui é um recorte específico, mas isso pode ser ampliado. Enfim, é que eu encerro a minha apresentação. Espero que tenha trazido provocações para vocês, inquietações sobre essas tensões que venho estudando e me perguntando e me debruçando. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila, pela sua partilha. Letícia, Agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Penso que traz aqui uma abordagem muito enriquecedora, que desperta a nossa sensibilidade e nos faz olhar muito para além dos manuais. A nossa lei das acessibilidades em Angola, que bebeu muito da norma brasileira 90/50 para acessibilidades, apresenta 5 formas, por isso é que é acessibilidades e não acessibilidade. E uma das formas de olhar para as acessibilidades é olhar para a acessibilidade metodológica. E eu penso que a questão, a abordagem que traz, muito mais do que como é que vamos olhar para o ambiente construído, é que métodos vamos utilizar para fazer com que pessoas com deficiência consigam realmente ter acesso também à mesma oportunidade de aprendizado e de exercer depois a profissão. Penso que traz aqui uma abordagem muito, muito interessante. Chamou-me a atenção aqui realmente os dados numéricos que traz, estatísticos, digamos assim, da realidade brasileira. Chamou-me a atenção o facto dos 43 cursos, apenas 9 terem disciplinas obrigatórias que abordam a questão das acessibilidades. E também foi importante ter referido que nós estamos a falar da pessoa com deficiência, mas quando falamos de acessibilidade, estamos a olhar para um grupo mais amplo, que é das pessoas com mobilidade condicionada ou reduzida. Foi interessante perceber a maquete tátil, ainda no âmbito desta metodologia que é para fazer entender pessoas com deficiência visual, e, e acredito que foi muito, muito, muito enriquecedora a sua apresentação. Nosso muito muito obrigado. obrigada. Uma nota aqui, já que estamos a falar para Angola, quando falou de edifícios tombados para a nossa realidade, estamos a falar de edifícios classificados, só talvez para ajudar os nossos colegas a perceberem do que é que se refere quando se fala em edifício tombado. Obrigado. Vamos deixar um momento de perguntas e respostas para depois. Penso que estamos em condições agora de ouvir também a Magda Mustafa, que vai partilhar uma abordagem, não nessa perspectiva de reflexão, de olhar para o todo das acessibilidades, e em particular para a pessoa com deficiência, mas muito específico, direcionado também para, para uma temática que é pouco abordada, há pouca informação. Refiro-me aqui a condições do ambiente construído para pessoas que tenham o, o transtorno do espectro autista. Essa é a especialidade dela e outras temáticas relacionadas com a se quisermos, a neuroarquitetura ou a concepção arquitetónica virada para os aspectos da sensibilidade das pessoas, tendo em conta as suas deficiências ou limitações que tenham de fórum psicológico e não só. Então, eu vou convidar a Mara.
a Magda, desculpa, Magda Mustafa, para fazer a sua apresentação. Magda, you're free to share your knowledge with us now. Thank you very much for accepting our invitation. You have the floor. Thank you very much, Viti. And thank you, Leticia, for the wonderful presentation. Let me just turn off what. One second. Let me just turn off the. So I'll be talking to you today about the architecture for autism, specifically around a set of guidelines that we presented and developed over the past 25 years of my career. And really framing our work is this idea that when we design for autism and when we design with and by autism as a co-design process, we're really designing for everyone. And a lot of our research shows that the design strategies and the architectures that we've developed specifically for the autistic experience actually benefit all of our populations. But I want to pick up first to something that Leticia mentioned, this idea of the statistics of disability and the identities of disability. So we talk a lot about human-centered design in our work and the idea of centering the human in design decision-making. But very often who people are actually talking about when they say human-centered design is a white, able-bodied, English-speaking, seeing, hearing, mobile individual, and not someone who comes to that space with an identity of a disability. So a lot of our work is about defining who that body is at the center of our design decision-making. And our work has really been around for the past 20 years, 25 years. And throughout this 2.5 decades, when we first began, we were asked to design one of the Middle East's first autism schools. And at that time, we searched for guidance around designing for the autistic experience, and we found nothing. There were no international guidance at the time. I even communicated with International Building Council, the IBC, who was working on disability guidelines at the time, as was the Americans for Disabilities Act and other international codes and standards. And none of these codes and standards at the time were addressing the neurodivergent and autistic needs. So we decided to create this guidance ourselves through research with the school that we were working on. And through the course of that project and others, we ultimately published the first round in 2008, then 2014, and most recently in 2019, what we call the Autism Aspects Design Index, which is a set of 15 principles. And I think the best way to explain them is through case studies, which I'll do in a moment. But these 15 principles are now framing projects, pedagogy, research, teaching, and consulting all over the world in 5 continents through my work and through different partners and collaborators that we've worked with and different organizations, nonprofit, academic institutions through research, and so on. So the Aspects 15 principles, the original 7 principles really looked at the larger organizational elements of the building. The first relates to the acoustics of the space. So one of the primary through lines of designing for autism revolves around the sensory environment. So it's all about curating the sensory environment. It's not about neutralizing the sensory environment, but it's about managing it and controlling it and curating it. And the first and possibly most important is the acoustical environment. And again, it's not about just quietening spaces, but it's about making spaces and improving the intelligibility of spaces. And that can be integrated through different systems and materialities, as well as art in the different spaces. The next principle is the notion of spatial sequencing. And spatial sequencing is about building the environment in a way that really mirrors the day in the life of, or the sequence, and builds in predictability. One of the challenges of autistic individuals as they enter built environments is the lack of predictability. The principle of escape, or areas for sensory regulation, is about weaving into our buildings
a set of intentional spaces where individuals can step out of and sensory regulate before they are re-entering into their activities. And our research shows that this can dramatically influence individuals' performance and focus, attention, happiness, and well-being as they move through the spaces, both on the interior and the exterior. The next principle of compartmentalization, we found that when we divide a space up into manageable spaces, and it's not about isolation, it's not about completely separating spaces, but it's about curating the sensory environment. So individuals, whether it's at the scale of a classroom on the interior or all the way up to the scale of the city, that an individual only has to deal with the sensory environment that is within their sensory reach, and they were not going to have to tackle with and regulate sensory inputs that are unnecessary through their tasks. Similarly, transition like escape allows us or asks us to build in environments as we move through our spaces so that individuals, upon arrival or upon movement from one overwhelming experience to the next, have an opportunity of a threshold, a spatial, intentional space for them to transition between one sensory quality to the other. As architects, we're typically trained to organize our spaces based on their functionality and utility. And what Aspects asks us to do is to think about the sensory qualities of our spaces on top of that. So as we organize offices next to offices or classrooms next to classrooms or patient rooms next to patient rooms, we also think about the sensory qualities that each of those spaces will require, so that we have quiet spaces next to quiet spaces and loud outdoor spaces next to louder outdoor spaces. Safety, of course, is a principle that we always have to think about, starting from choice of materials to aspects of control, aspects of observation and sight lines, particularly when we're working with vulnerable communities in schools or healthcare spaces. Safety is really key. The next 8 principles were developed later after a first cycle. This was developed in conjunction with the Autism Friendly University Design Guide that I'll talk about in a moment. But these 8 principles really look at the tectonics of our space. Our research shows different color strategies that help support the autistic experience, different lighting qualities that help support choices of materialities, furniture, wayfinding and navigation systems, and also the programming and operational elements of the building, including technology. Another one of the principles that's really important to our work is this idea of the lifespan model. So the lifespan model looks at what we call the timeline from diagnosis to death of an individual on the autism spectrum, and really considers what is the best way we as architects can support that experience throughout the lifetime and across our responsibilities of both the central core focus, whether it is at school or whether it's at higher education or whether it's in the workplace, but also contextualize that within the society, the culture, and the residential space within which that individual exists in a community, because it's really ultimately about integration and not isolation of autistic individuals. So I want to illustrate these principles through 3 or 4 case studies or typologies. I'll start with the most common, which is the architecture of learning in the school environments. So through my practice, Studio TM, and my earlier practice, Progressive Architects, we've been able to design multiple projects in many, many different contexts. This is one of our projects in the Emirates in Sharjah. It was part of a 1 million square meter multi-use residential mixed-use complex with museums, retail, hotels, sports, and so on. And embedded on this complex was a school for deaf children as well as a school for autism. And this example of the school for autism that we collaborated on with Dar al-Umran really exemplifies the notion of compartmentalization, the notion of interior sensory spaces, how landscape can be used as a sensory environment and a sensory tool and a sensory therapy space. So at the heart of the school is this very multi-sensory garden space that students can use to transition through, to escape into, and also to learn from. So it was both education, curriculum, play, socialization space, and transition space.
Another one of the schools that I worked with over the years, and I've had a continued almost 10-year relationship with this school, is the Els for Autism Foundation. It's a foundation that provides multiple services and really exemplifies that lifespan model. On a single campus, they deliver services from children as young as 6 months to their oldest client on campus is 60 years old. So they provide services really throughout that lifespan model that we talked about earlier. I was brought into Els in 2015 when they had completed their first building on campus, the foundation building and the elementary school. I was brought in to do a post-occupancy evaluation. We then went in with a redesign of the central courtyard and some of the classroom spaces. We went back in and tested some of the interventions, but I was most recently brought in to design as this campus grows to build this lifespan model. So currently, it's a foundation that provides services, an adult services center that provides post education and vocational training and support for adults as they age out of the school. And currently, we're working on a residential sports and aquatic center that would fill out the final part of the campus. And what's interesting in this final project is it really exemplifies this aspect's notion of what we call building choreography. So it breaks the building down into the days of the life of the user. In this case, into 3 tracks, the social track, the movement track, and the water track. So we had 3 main activities that would happen in the sports and recreation complex, and we very carefully choreographed the day in the life of a student or an adult going to use these different facilities and allow the architectural environment to mirror that. And the idea behind this weaving of these choreographies is that as an individual enters the building, they would go through a predictable choreography. So they would arrive at the entry point, check in. We have a single entry point for safety. So everyone enters and exits from the same point, no matter what it is that the activity that they're going to be conducting throughout their day. They are then given the opportunity to transition as they socially regulate. They may arrive at a certain high stimulation level. They want to regulate to get to a point where they're comfortable and less anxious and prepared to move into the next step. In this case, this is the section that goes through the social space. So they're invited to go into the teaching kitchen and then maybe into the dining space that also works as a social space that can be used flexibly. And along the way, they're given the opportunity to regulate, escape, transition whenever they need to. The same thing happens in the dry activity spaces where students are invited to do yoga classes, fitness, gymnasium activities. And here you can see another form of those transition space that we call the sensory perch, which is a space that allows students and individuals to have visual access to a space without having physical and auditory access to it. So these are these purple pod areas that are transparent and look into the gym. So an individual, before they go into this loud, bouncy, echoey space, are given the opportunity to observe the activity, perhaps over several days or even weeks, as they transition into getting comfortable with being part of the activity. And you'll notice that a lot of our architectural interventions are about managing and creating space to minimize anxiety and stress in individuals, because we found through our research that that is the prime way that we can help individuals get on task, be happy, improve their sense of well-being, sense of community, and productivity in the space. And then the final wet activity space, again, through this sequence of checking in, changing, transitioning, and then even the wet activity itself is in a gradient. So students aren't introduced suddenly to the full pool experience. They are allowed first to experience water through the splash pad so they can get over any water anxiety, and then through a therapy pool. And then finally, when they're ready, into the full quarter-size, Olympic-size pool where they can do swim instruction. And having this aquatic center on campus was so important to us because the #1 cause of death of children under the age of 12 on the autism spectrum in the United States is drowning. So we wanted to make sure that part of the curriculum that every autistic individual on campus would have at least basic life-saving skills in swimming. And this is why this curriculum or this choreography was so important to have on the campus. We now move to higher education. Again, remembering that
life scale model, that lifespan model that goes across the educational track. So whether a child graduates from school or graduates from adult services system and then is able to go into higher education or is able to go into vocational or is able to go into independent residence, it's important for us to think of the support across that entire lifespan. So in 2019, I was invited by Dublin City University to join them to create the world's first autism-friendly university design guide. It was a project that we worked with autistic individuals. It was inspired by an autism self-advocacy group, so autistic individuals themselves were the one that called for this guide. We worked through a co-design process, and ultimately in 2020, we're able to publish the results. It's an open access design guide that any university can use to implement onto its campus. The same principles of the Autism Friendly University Design Guide also informed work that we did at the Kinney Center in Philadelphia in the United States. The Kinney Center is an interesting project because it does multiple things at once, much like the ELS for Autism project. It is an educational, it's part of an educational campus and higher education campus. On the St. Joseph's University campus, where the Kinney Center is located, is a program called the Aspire program, where students on the autism spectrum come onto campus for mainstream education and continuing their education into higher ed. They're supported by the Kinney Center in this Aspire program in this facility. In parallel to that, there's a day program that provides services for children of ages 2, 3 years old, all the way up to adults. So the Kinney Center also provides day services to the autistic community in addition to its Aspire students. And the third function is that it also provides training opportunities for its special education students at St. Joe's, as well as research that its different clinical psych and different programs on the campus do. So as a center, it's really very unique, and it provides all of these layers and all of these levels in a very robust but efficient and compact way. On the DCU campus, we were also able to look at what autism-friendly residence looks like and create an architecture for autistic living. The Glasnevin student residence that was one of the new builds that's going to be built on Dublin City University campus originally had a students' commons. We proposed an autism-friendly students' commons on the base at the central high-profile location of that student block. We also proposed where the estates team had originally proposed that we have an autism-friendly block or an autism-friendly wing or an autism-friendly floor. We proposed that we interweave these autism-friendly rooms throughout the whole housing blocks so that we wouldn't stigmatize students, so they wouldn't be identified as being on the autistic floor or the autistic wing, but also because not all autistic students will have the same needs. Some would want louder, more social, more active, more dynamic, vibrant spaces. Some wanted more quiet, private spaces, and some wanted a balance in between that was quiet but still had access to the social spaces. So we wanted to make sure that we created that gradient and that diversity of offerings for our students. And even within the small footprint of the student dorm, we were still able to compartmentalize an area just for study, an area just for sleep, and an area for storage and hygiene. So the doors are concealed, the bathroom is kept tucked away, the bed is enclosed within this cocoon-like space that would have a dimmable light that could replicate circadian rhythm, that would help support sleep patterns. And then the study area would be concealed away from that. So as an individual is sleeping, they're not constantly in the visual sight line of studying. As they're studying, they're not in the visual sight line of sleeping, so that things would be organized and wouldn't be stimulating all at once. The next typology I want to explain very quickly is the architecture of care. And I mean care here, specifically healthcare. So some of the statistics in autistic individuals are quite alarming. Our research shows that autistic individuals have higher mortality rates. Their average lifespan is much shorter for no clinical reason other than a lot of times they struggle with mental health, but also their health care and their delay of care is
being found to be a significant reason why we have these high mortality rates in the autistic community. And our research is showing that the top 3 reasons why this is the case, one of them relates to the challenges around executive functioning and planning and making and keeping appointments. Another relates to the healthcare staffing themselves and the lack of training that we find in a lot of hospital setups. But one of the areas that concerns us as architects is the physical environment of the healthcare space itself, which our research has shown is one of the top 3 reasons individuals on the spectrum delay their care. So I had the opportunity to design a few hospitals in the past few years specifically for this population. One of them is here that I did with SFS Architectures at the University of Missouri. And the Thompson Center, one of our key focus was this idea of an autism-friendly wayfinding system. And it began from before you even arrive at the door of the hospital. So I feel as a designer, my responsibility to our autistic patients in particularly begins from the moment of arrival onto the hospital premises. So we created this stream. So this is a pediatric hospital, and the simple instruction that we would give our pediatric patients would be just follow the stream. So from the moment of drop-off arrival or arrival at the parking lot, they just had to follow this pathway, this textured pathway. It then moves into the building in a colored pathway that they can then follow through the different areas of the building. They are then met with a graphic wayfinding wall that then gives them different colors of that stream that they can follow to their different therapies. Along the way, there are these transition, again, hubs and pods that can allow them to sensory regulate before they have to go into their treatments or before they have to go into their different therapies and care. So all of these systems together are designed to minimize the sense of anxiety around healthcare for the autistic population. Aspects also informs, as I said earlier, design for everyone. So I'm a partner in an architectural firm in New York, JSA Mixed Design. There I lead their Autism and Neuro Inclusive Design Lab. And a few years ago, we published a principle called multisensory wayfinding, which brings together at Mix, we have 3 design labs, one on gender and sexuality, one on autism and neuroinclusion, one on the sensory, led by my 2 partners, Joel Sanders and Hans Baumann. Together, we came up with this notion of multisensory wayfinding, which is about taking something as simple and as ubiquitous as a corridor or a wayfinding system in a simple building and thinking about it through the multiple lenses of the deaf, blind, autistic, wheelchair users, people with different age groups, and how we can create one system that would cater to everyone. This archetype then became a principle that we applied to a residential college at Princeton University. This is a diagram of the Hobson College that we were able to design with other architectural firms, Powell and Hilberry. And it takes this idea of multisensory wayfinding and weaves it throughout a college that is intended for the mainstream university student profile. And finally, at the level of the city, when we design inclusive buildings that are autism friendly without thinking about the interstitial context and the interconnective tissue that they sit within in the city, then we're just creating these islands of inclusion within a sea of inaccessibility. So I think it's really important to think about the city and how we can allow for the city to stitch our pieces together. I'm going to stop just for a moment so that I can share some audio as part of our presentation, just so that I can show you this experiment that we did in Venice as part of the Biennale that Viti talked about earlier.
So this installation that we did in the Biennale was a simple concept. We crowdsourced from individuals from all over the world, autistic individuals from all over the world. We crowdsourced their experience of the audio, video, photography of what it was like to be in their different cities. And we spliced that together in an installation that we then had surveyed participants as they left the space. And what was interesting to us is that both the autistic and the neurotypical experience, we knew anecdotally that both would benefit. What we didn't know that they would benefit almost exactly as much. So you see here from the results of the survey, we had about 200 participants who answered our survey. 50% of them were neurotypical, 50% were neurodivergent. And you see here that both groups benefited almost identically. This work has gone on to inform our work in other cities. This is some conceptual diagramming from the Pennsylvania Avenue Urban Renewal Project that I am part of, along with dozens of other consultants, but we're responsible for the accessibility element of the streetscape. And we're looking at how we can weave in these notions of accessibility, availability, and the autistic and neuro-inclusive experience into something like a complex streetscape for everyone. So just as I close out, I want to talk about our research work and how we are developing tools that we and other architects can use to ensure aspects compliance and neuro-inclusion of their spaces. One of the things we're doing is that we're working closely with the Well Building IWBI, the Well Building Institute. Aspects has been listed as part of the core foundational evidence for the new multisensory and neuro-inclusive design strategies and design standards for Well. I'm also working in collaboration with my colleague Hansel Baumann in DefSpace and looking at the confluence and the contrast or conflicts between aspects and his work on DefSpace. We're also working to develop an aspects certification tool, which will be a scoring system that will allow architects to seek aspects compliance certification for their buildings, for their cities. We're hoping to launch this experimental work in a beta version with Dublin City that has just committed to make Dublin the world's first autism-friendly capital in the world. We're also working with different industrial partners to look at schoolscapes and acoustics in schoolscapes. This is some work that we're working with Snow Sound Kaimi in Milan in Italy. In ELS, we're going back to look at the classrooms post occupancy to see the impact that we have on the teachers and the students in their classrooms and try and understand the impacts that we have in creating these sensory environments. We're also looking at school playgrounds and seeing how aspects principles can help inform a sense of belonging in children, and how when playgrounds are designed for the autistic experience, they can support a sense of community in both autistic, deaf, hard of hearing, and neurotypical students. And that is work that we're working on with our research group in the Netherlands. So together, all of these concepts and principles across these different typologies, we hope will create this vocabulary that can create a supportive built infrastructure for autistic communities to be able to support them to have a flourishing and healthy life. Thank you. Thank you very much, Magda. Eu vou pedir permissão aos meus colegas só para poder interagir diretamente com Magda. Magda, thank you very much for this wonderful presentation. I think it's a lot of information that we got here. Maybe it will be good if you allow us to share your presentation with all of our colleagues that are here following us. I believe that you also brought something new for us. When we talk about disabled people, is something, when we talk about autism, is something that in our reality is many, not only here, as you said before, it's something that people don't look too much on that. So thank you very much for this wonderful presentation. And also, once again,
for the amazing work that you have been doing all these years. Okay. And Thank did you. Thank you very much. Bom, agradeço bastante a audiência. Estava apenas aqui a partilhar os agradecimentos à Magda também por este trabalho que nos apresenta, por mais uma brilhante apresentação, juntando-se ao que a Letícia trouxe, esta muito mais direcionada específica. Então, gostaria de fazer aqui alguns comentários muito breves. E eu vou pedir ao nosso colega que faça então a tradução, não é? Conseguimos perceber aqui uma abordagem muito mais direcionada para pessoas com foro de autismo e questões que relacionam-se um bocadinho com a dimensão da neurociência. E temos aqui vários aspectos que podem ser partilhados. Estamos a falar de um trabalho de perto de 25 anos, ou mais de 25 anos de carreira, e partilhou também a Magda algumas das estratégias desenvolvidas a nível dos vários projetos. E focou-se um bocadinho na concepção arquitetural centrada na dimensão humana, mas também procurou olhar para vários aspectos de maneira muito mais específica, porque quando se fala da dimensão humana é preciso depois perceber qual é o foco. E partilharam-se aqui vários exemplos, incluindo do guia Aspects, que é desenvolvido pela Magda e a sua equipa, e a consultoria que tem feito em várias partes do mundo. Foi interessante perceber os vários princípios que envolvem, que fazem parte deste guia, de alguma forma, e também deu para perceber que é um trabalho em constante evolução, deu para perceber que é um trabalho que se vai desenvolvendo e a cada etapa vão aprimorando o trabalho. A Magda traz aqui a partilha de uma experiência que é de alguém que desenvolve a sua atividade não só na dimensão académica, na pesquisa constante, mas relaciona essa pesquisa com o trabalho profissional que desenvolve enquanto arquiteta e urbanista. Para além da dimensão do edificado, digamos assim, edifícios de maneira isolada, olhou também para a dimensão da cidade e os vários experimentos que foram feitos e também falou do trabalho que tem estado a desenvolver com algumas entidades na cidade de Dublin, que a intenção é fazer de Dublin a primeira cidade, se quisermos, de design inclusivo e amigável a nível mundial. Partilhou também a experiência de vários projetos, entre eles o desenvolvido para a localidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, que é um complexo onde, entre os vários edifícios, também continha uma escola para pessoas com deficiência auditiva e também pessoas com espectro do fórum autista. No final, eu solicitei que esta informação pudesse estar disponível para todos os colegas que estão a acompanhar a apresentação, tal como vou solicitar também a Letícia também, não é? De poder partilhar esta reflexão, porque nós precisamos de estender essa rede e a nossa intenção é que este contacto não fique só por este webinar, mas que se possa também desenvolver aqui uma conexão entre as várias pessoas intervenientes, a todas as pessoas que tiverem interesse nesta matéria, que possam também enveredar a nível de realização de estudos nesta temática, da acessibilidade de uma maneira geral, não só para pessoas com deficiência, mas para pessoas com mobilidade condicionada ou reduzida. Bom, sem querer aqui abusar do uso da palavra, eu vejo que não temos aqui não temos questões, temos apenas comentários a falar das duas apresentações excelentes, agradecemos, a falar de ricas apresentações e investigações feitas de maneira muito, muito profunda, permita-me o termo. Enquanto talvez os nossos colegas colocam questões, começo eu por levantar aqui algumas questões. Vamos deixar que a Magda descanse um pouco e vou virar então para a Letícia. Letícia, agradeço bastante a nossa arquiteta que tem estado a fazer esse trabalho também muito interessante. Nós aqui a nível de Angola, a Ordem dos Arquitetos participou diretamente para a elaboração da primeira lei das acessibilidades
Temos a particularidade de muitas pessoas ligadas à ordem estarem também ligadas ao ensino, ou seja, temos um perfil que estamos ligados ao ensino, ao exercício da profissão e também, simultaneamente, nas vestes de liderança. E então temos estado a influenciar as escolas de arquitetura para que esse conteúdo realmente não deixe de fazer parte ou passe a fazer parte de maneira cada vez mais abrangente dos planos curriculares. Falou da realidade do Brasil. Eu queria perceber, fala desta metodologia que apresentou eh, a nível do ensino da arquitetura para pessoas com deficiência visual. Queria perceber se o seu caso é um caso pioneiro, digamos assim, ou será que conhece outras experiências já mais avançadas e com resultados a nível do Brasil? Qual é a informação que tem? É, vou separar ela em duas, assim. É, as Hum, discussões que a gente tem aqui sobre o ensino de arquitetura e urbanismo, elas não alcançam essa inclusão da pessoa com deficiência dentro de sala de aula. O que a gente tem, mas ainda, assim, muito pouco, estudos sobre arquitetura e acessibilidade, que é essa dimensão, né, do espaço físico, do que seria a aplicação da norma. Mas, e aí é algo que eu conscientemente decidi me colocar quando eu comecei a pesquisar, né, que é, em vez de estar estudando sobre necessariamente tornar espaços físicos ou espaços físicos acessíveis, mas também está pensando sobre como garantir que uma pessoa com deficiência conclua, né? Esteja no curso de arquitetura e urbanismo e conclua. Foi algo que me surgiu dentro do curso. Uma professora minha disse que eu tinha que deixar o curso, porque por ter uma deficiência visual, a arquitetura para ela era somente visual, então eu não teria o que fazer mais lá. E apesar de ser uma fala muito emblemática, assim, né, muito forte e autoritária também, eu percebo que essa fala se estende de maneiras às vezes bem suaves, ainda bastante, assim. Então, naquele momento eu pensei, tá, talvez essa arquitetura visual que a gente entende hoje, talvez ela tenha sido construída dessa maneira, e talvez a gente possa reconstruí-la. Talvez a gente possa pensar outros horizontes para a arquitetura. Então, tanto dentro do ensino, né, quanto na experiência que a gente tem fora da universidade, que seria a execução de projetos. E aí, nesse sentido, o meu trabalho ele entra como inédito por estar pensando não só o ensino de arquitetura, mas também a permanência de pessoa com deficiência dentro de sala de aula, dentro do curso. Mas, como eu falei que eu ia repartir, né, essa pergunta, existem, hoje no Brasil, trabalhos para garantir a permanência de pessoas com deficiência dentro de sala de aula, mas eles são mais voltados para a educação básica, que é até a conclusão do ensino médio. Então, da infância, né, até a conclusão do ensino médio, antes de entrar no ensino superior. Esses estudos que se relacionam com o ensino superior, eles ainda são muito incipientes. Acho que respondi. ok, sim, senhor, obrigado. Vamos permitir. Tive que desligar a câmara devido à oscilação do sinal de internet. Certo. Tudo bem. Mas obrigado pela resposta, Letícia. Há aqui uma pergunta para si, que vem da nossa representante do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que agradecemos mais uma vez o facto de se fazerem presentes. Pergunta aqui se o Brasil tem estabelecido as cotas de ingresso no ensino superior para pessoas com deficiência. Tem. Inclusive, esse panorama, desde a inclusão da pessoa com deficiência na lei de cotas, que é como a gente chama aqui, o acesso aumentou
vem aumentando. Então, a curva, né, no gráfico, ela vem ascendendo, comparativamente aos anos anteriores, mas ainda é um acesso bem incipiente, como eu mostrei na apresentação, né? 9 a cada 10 mil matrículas. Então, eu percebo isso mais como, ok, né? Formalmente, através de uma lei, a gente tem um, essas pessoas podem acessar, elas precisam acessar o ensino superior, porque está na lei. Tem que ter reserva de vagas para o acesso dessas pessoas. Mas precisa ter instrumentos melhores, por exemplo, para que elas concluam a educação básica. Porque a conclusão da educação básica, ela ainda é bem defasada em relação às pessoas sem deficiência. Então, primeiro, eu acredito que o que eu percebo é que o governo precisa instrumentalizar, né, garantir ferramentas para que essas pessoas consigam concluir a educação básica, para que elas tenham a oportunidade de acessar a educação superior. E acessando a educação superior, precisa ter instrumentos para a permanência, né? Não é somente o acesso. Essa é uma discussão que a gente levanta muito aqui no Brasil, a respeito da reserva de vagas no geral, né? Então, para pessoas com deficiência, para pessoas indígenas, quilombolas, negras, com vulnerabilidade socioeconômica, que é não garantir somente o acesso, né? Mas como essas pessoas conseguiriam permanecer. Por exemplo, aqui no Brasil, o curso de arquitetura é um curso muito caro, mesmo dentro das universidades federais, que são universidades gratuitas. Então, porque os livros, as ferramentas que a gente utiliza, tudo isso é muito caro. Então, uma pessoa em vulnerabilidade não consegue permanecer no curso, em detrimento de outras pessoas, né? Então, respondendo a pergunta, sim, nós temos, essa lei que garante o acesso. A questão só fica aí mesmo com como é que faz para permanecer e concluir. Ok, obrigado pelo seu comentário, para além de responder a pergunta. A Ordem dos Arquitetos, pelo menos de alguns anos esteve a fazer várias apresentações e campanhas de sensibilização em vários fóruns sobre a necessidade de olharmos para a acessibilidade como um problema de todos. E uma das recomendações que sempre apresentou é, primeiro, sensibilizar a sociedade como um todo. Segundo, olhar para a inclusão desses conteúdos de maneira abrangente a nível do ensino da arquitetura, mas também a nível do ensino de base. E outra recomendação era, já que temos uma lei, incluir a elaboração de planos de acessibilidades como uma peça obrigatória para o licenciamento de projeto. E disse um aspecto importante, que o plano de acessibilidades não deve ser feito no fim, mas deve ser parte, o conteúdo da acessibilidade deve fazer parte do processo de concepção desde o princípio para os arquitetos. Aí vai a minha pergunta. Nós aqui ainda não temos essa realidade, ainda não é uma peça obrigatória. Nós consideramos ordem dos arquitetos que deve ser incluído, inclusive até que se desenvolva um plano nacional de implementação da lei de acessibilidade, coisa que não foi possível termos até agora. A minha pergunta é, a nível do Brasil, em termos de licenciamento de projetos, faz-se cumprir a norma como deve ser? Qual é a realidade local? Nós aqui vamos tendo algumas instituições que exigem e fazem cumprir, mas às vezes é difícil conseguir garantir que todas o façam. Qual é a realidade brasileira neste sentido? É um problema. É obrigatório, como eu falei, na apresentação, a norma de acessibilidade, ela é a única norma que a gente precisa, assinar a responsabilidade técnica. E com isso eu quero dizer que, além de seguir as normas, enfim, que atravessam a nossa profissão, é como se fosse um requisito a mais, né, a norma de acessibilidade. Além de seguir, você precisa assinar a responsabilidade de que está seguindo. O que, na teoria, é ótimo, porque reafirma, né, esse compromisso com a sociedade, para além de qualquer coisa. Mas
aqui no Brasil, a gente tem um problema com a fiscalização. Então, esse projeto, ele é enviado, por exemplo, para as instâncias, né? Enfim, a prefeitura, que seria quem está regendo a cidade, a instituição que rege a cidade, e, enfim, e aí, a depender do nível do projeto, vai levando para instâncias superiores, mas quando esse projeto chega, ele não necessariamente é bem avaliado e, posteriormente, ele não necessariamente é fiscalizado. Então, o que acontece é que o projeto ele é feito de qualquer jeito. Então, por exemplo, um problema que a gente tem aqui, que é muito evidente, são os pisos táteis, né? Que são os pisos utilizados por pessoas com deficiência visual severa. Então, esses pisos, entre o alerta e o direcional, eles são posicionados de qualquer maneira, muitas vezes. É difícil, na verdade, você acabar encontrando esses pisos desenhados, né, e executados de maneira correta. E isso é um problema de fiscalização, um problema de avaliação quando esse projeto chega para ser permitida a execução, né, pelo Estado, e um problema posterior de fiscalização, porque sendo um equipamento público, ele está lá para ser fiscalizado também. Então, a realidade é que, apesar de ser, na teoria, ser bem positiva, a necessidade de você assumir uma responsabilidade técnica, né, sobre esse compromisso social, a fiscalização ela não ocorre como deveria. Então, a gente tem esse problema de que, além da acessibilidade ser pensada depois do projeto pronto, ela também não é bem executada. Então, o acesso físico, que, na minha concepção, é a primeira instância que a gente poderia estar pensando, né? Porque tem muitos tipos de acesso, mas nem o acesso físico é garantido. Então, a circulação dessas pessoas, a autonomia, a independência acaba sendo privada, vamos dizer assim, logo na primeira barreira. Acaba que é um cenário mais comum. Obrigado, Letícia, pela resposta. Os desafios são inúmeros em várias partes do mundo, e penso que nós, Ordem dos Arquitetos, temos também a nossa responsabilidade em ajudar a sensibilizar a sociedade, também a influenciar para que, a nível do ensino, se prepare as pessoas como deve ser e, obviamente, criar condições para a capacitação técnica dos arquitetos que já estão a exercer a profissão para perceberem que qualquer um de nós pode ser uma pessoa com deficiência. Na verdade, é uma responsabilidade que todos nós temos e, e o exercício de garantir que se faça cumprir esses planos também parte da nossa exigência de um direito que é concedido a essas pessoas, mas também dessas pessoas que estão do outro lado entenderem que qualquer um de nós pode ser uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida ou condicionada. Obrigado. Temos aqui uma outra questão, só para, penso que a Magda Mustafa já terá descansado um pouco depois da apresentação que fez. Temos uma questão aqui que é relacionada com, será que a arquiteta, mas vamos deixar por enquanto, vamos deixar a arquiteta Letícia também descansar um pouco. Vamos virar-se aqui um pouco para Magda. Magda, can you hear me, Magda? Hello, Magda, are you with us? Acho que ela terá tido alguma quebra de sinal, porque não a vejo por aqui. Bom, seja como for, enquanto eu vou pedir ao nosso colega que está na área técnica para estabelecer contacto, perceber se terá perdido o sinal. Vamos voltar então um pouco mais para a Letícia, a nossa arquiteta. Aqui é feita uma pergunta: será que a arquiteta entra em contacto constante com pessoas com mobilidade reduzida para obter conhecimento para além dos manuais e melhor ajudar a pensar em soluções para essas pessoas? E os alunos da universidade também têm este contacto? Bom, só para dizer ao nosso colega que a própria arquiteta Letícia já falou da sua história, que ela por si só é uma pessoa com deficiência, então
ela vive isso na primeira pessoa, mas está ali uma pergunta, principalmente a parte relacionada com os alunos, não é? Letícia, não sei É, se consegue dizer, falando um pouco da interação que tem sido com os alunos, se eles vivem essa experiência no contacto direto com pessoas com deficiência. olha, essa é uma questão. É difícil. Eu comecei no início da apresentação, eu questionei, né, quem são as pessoas com deficiência que você conhece. E essa é uma pergunta que vai, inclusive, para mim, porque é difícil encontrá-las. É difícil estar com elas. E às vezes é muito difícil para mim não estar. Às vezes, não, na verdade, muitas vezes é difícil para mim não estar em contato constante com pessoas com deficiência. Mas o que eu tento fazer e o que a minha pesquisa se propõe é criar instrumentos, principalmente institucionais, porque como eu atuo na área do ensino, e acabo trabalhando com instituições, por via de regra, é demonstrar que esse contato da instituição precisa ocorrer, para além dos manuais, que é o que normalmente acontece. Então, por exemplo, aqui, né, nas universidades federais, normalmente se tem um sistema onde essas pessoas com deficiência são cadastradas e normativamente, né, existem instruções para como lidar com essa pessoa ali dentro de sala de aula. Só que uma questão que eu recebo muito dos professores é que eles ainda assim sentem dificuldade de entender como proceder dentro de sala de aula. E é exatamente porque essas normas, né, institucionais, elas não dão conta, de tudo. Como eu trouxe na apresentação a fala de Camila, né, essas normas, elas contam histórias cristalizadas, né, histórias que estão sem movimento. Por isso que eu comento a possibilidade do encontro, né, de você acessar, por exemplo, esse aluno com deficiência, e tentar entender como é para ele, qual é a especificidade, o que é que eu, enquanto professor, quero que ele aprenda dentro da minha aula. Então, como transmitir esse conhecimento a partir da experiência desse aluno, que um texto no sistema não consegue dar conta. Então, como pensar o projeto a partir da experiência também desse aluno? Então, e isso se expande, né? É extremamente favorável, deveria ser até obrigatório, porque para pensar projetos públicos, por exemplo, essas pessoas precisariam estar participando, né? Que aqui a gente chama de projeto participativo ou projeto colaborativo, que é quando a gente insere esse público dentro das decisões do projeto, para que eles falem sobre a realidade deles, que não exatamente, como eu tenho dito, a norma alcança. Então, quando eu comecei falando sobre as leis, é preciso entender e é preciso estar sempre atento de que a gente não precisa lidar com esses textos como se eles fossem suficientes. A gente pode acessar essas pessoas, e é isso que eu tenho tentado fazer com o meu trabalho, deixar isso mais evidente, e encontrar ferramentas para demonstrar como fazer, né? Trazer essas pessoas para dentro das decisões, seja dentro da sala de aula, ou seja dentro das decisões de projeto. Porque se a gente tem um modelo para dar aula, por exemplo, sobre o conteúdo de restauração, é um modelo, mas a gente pode pensar outros. A gente pode pensar esse exercício que a gente vai ensinar, esse conteúdo que a gente vai ensinar a partir de outras perspectivas. Descansar um pouco, né, do modelo tradicional de ensino, e pensar outras possibilidades
de pensar o projeto e de pensar a sala de aula, e, enfim, de pensar como executar essas normas. É, e aí, por isso que eu trouxe a questão do encontro, né, e do contato, que, ok, espero que isso tenha, né, acho que isso ficou evidente, a parte técnica da nossa profissão, ela atende, mas ela muitas vezes não contempla toda a experiência e complexidade humana. E se ao fazer arquitetura, e se ao fazer o urbanismo, a gente pretende, né, que o nosso projeto, que o nosso produto seja acessado, seja contemplado, seja vivenciado pela sociedade, a gente precisa pensar de que sociedade a gente está falando e se a gente está falando com alguma sociedade ou com que sociedade estamos falando, porque às vezes também pode ser que a gente faça um projeto dentro da nossa sala, sem contactar nenhum usuário, a partir só do que está dito em livro e do que está dito em norma. Será mesmo que um projeto que, por exemplo, numa escala pública, pode ser feito dessa maneira? Será se contempla mesmo? Então, é um exercício de reflexão sobre o que tem sido feito para abrir, né, novos horizontes e tornar a nossa profissão mais rica, né, mais complexa e que atenda, né, efetivamente a sociedade com a qual a gente pretende, né, no momento que a gente se forma. Ok, sim, senhora. Muito obrigado. Eu estava a tentar também, enquanto a Letícia respondia, estava a tentar estabelecer contacto com a Magda Mustafa e só agora disse que teve um problema de comunicação, mas está com dificuldades de entrar. Mas em todo o caso, voltando para a Letícia, penso que a resposta tem todo sentido. Nós temos que fazer com as pessoas e não simplesmente para com as pessoas. É necessário envolver as pessoas nas soluções e o nosso lado humanista da arquitetura exige isso de nós, não é? Eu vejo aqui um elogio também, que falou aqui da abordagem, mas depois fazer aqui uma pergunta. Letícia, quais são as limitações e oportunidades de atividade profissional pós-graduação de pessoas em condições de vulnerabilidades e principalmente visuais, nesse caso, pessoas com deficiência visual? Nunca antes pensei no exercício da arquitetura sem o sentido da visão. A discussão que levanta é muito interessante. Parabéns pela sensibilidade e criatividade. Mas fica aqui a pergunta, não é? Quais são as limitações e oportunidades que existem para a atividade profissional? Nesse caso, estamos a falar para pós-graduação, acho que eu quis dizer. Para a realidade brasileira, para uma pessoa que esteja nessa condição. Percebemos os vários desafios pela sua própria história, não é? Mas se quiser fazer algum comentário adicional que ajude a responder de maneira mais completa a pergunta, pode ser também. Olha, eu acredito que na principal lei de acessibilidade que a gente tem aqui no Brasil, a gente define algumas barreiras, o que seriam as barreiras, essas barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta na sociedade, em contato, né? E uma das barreiras é a barreira atitudinal, que é justamente a barreira das atitudes, né? Que é a barreira que surge no contato social, de fato. Eu acredito, né, a partir da minha experiência pessoal e a partir da rede de contatos com outras pessoas com deficiência, que essa é a pior barreira para qualquer instância, seja dentro da pós-graduação, seja no exercício profissional, seja simplesmente quando eu vou em um restaurante, enfim, qualquer âmbito da vida, eu acredito que a barreira atitudinal é a que mais se levanta. Porque, por exemplo, aqui eu estou dentro de um ambiente de pós-graduação, um ambiente institucional, portanto, e então um ambiente que segue muitas normas, dentre elas as normas de acessibilidade. E ainda assim não funciona como deveria.
mas não que seja um problema da instituição em que eu estou. É um problema atitudinal, é um problema social. E aí, é nisso que eu venho tentando também me debruçar na minha pesquisa, né? O impacto dessa percepção social que a gente tem, que acaba impactando a nossa vivência em sociedade. Então, apesar de ter leis, por exemplo, ao longo da minha experiência enquanto pessoa com deficiência, quando alguém não quer realizar algo, mesmo que seja um direito meu garantido, somente pela posição de autoridade, ela consegue se negar. E eu consigo, e eu passo a ter o meu direito negado. E não exatamente é possível reclamar sobre isso. Porque aí eu brinco dizendo, né, às vezes, que aí eu vou passar o dia inteiro brigando. Porque são muitos direitos negados, apesar do exercício da lei, apesar de estar na lei o acesso à garantia plena. Então, dentro do ambiente da pós-graduação, no geral, dentro da pesquisa acadêmica, eu acho que a maior questão é o fato de eu ser uma pessoa com deficiência e as pessoas não estão acostumadas a encontrarem com pessoas com deficiência, a ouvir pessoas com deficiência falarem sobre as suas próprias histórias. Então, isso cria uma certa resistência, tanto de conhecimento mesmo, porque nunca viram e se sentem muitas vezes desconfortáveis, quanto acharem que, por exemplo, como eu atuo principalmente com docentes, que existe uma certa crítica pessoal, como se eu estivesse criticando pessoalmente o ato de ensinar daquele determinado professor, daquela determinada professora. Então, eu acabo lidando um pouco com a pessoalidade, que não é a minha intenção. Eu estou tentando discutir sociedade, estou tentando discutir ensino de uma maneira maior, né? Pois, Mas eu acho que eu acho que esses limites acabam se acendendo justamente porque as pessoas não têm o costume, né? Não encontram, não sabem como se relacionar. Então, quando eu apareço, por exemplo, ou quando outras pessoas com deficiência aparecem, essa barreira atitudinal se levanta e aparecem muitas resistências que não deveriam, estar por ali. Enfim, acaba sendo um trabalho de formiguinha todos os dias nessa maneira de pesquisar e de se relacionar. sim, senhora. Muito obrigado, Letícia, pelos comentários. Realmente é uma tarefa de todos nós. Nós temos que fazer esse exercício. E falou de um aspecto muito importante, que é, nós aqui a nível da legislação, nós temos a parte da acessibilidade atitudinal ou comportamental, que é exatamente os aspectos que acabou de referir. Agradecemos bastante pela aula, né? Pela contribuição que traz. Penso que foi enriquecedora para todos nós. Olhamos para os comentários, as pessoas gostaram. Da mesma forma, a contribuição que a Magda também trouxe, as pessoas gostaram. Esperamos que seja possível continuarmos a interagir. Se permitirem, nós gostaríamos de ter as vossas apresentações e partilhar com os arquitetos os vossos contactos para que todas aquelas pessoas que tiverem interesse em continuar a interagir e até, quiçá, haja pessoas que tenham interesse em fazer desta abordagem uma linha de investigação, possam interagir consigo e com a Magda Mustafa também. O nosso muito obrigado, são 17 horas e 1 minuto. Vamos considerar que os minutos adicionais, mais 15 a 30 minutos que nós estávamos a prever, seria da interação com duas pessoas. Não foi possível termos aqui a Magda Mustafa, mas temos certeza que vai ser possível partilhar o contacto, como já disse. Agradeço aos nossos colegas arquitetos que se interessaram por essa matéria. A nossa intenção é que todos estes webinars que vamos realizando depois sejam disponíveis no canal do YouTube da Ordem. Vamos esperar que aqueles que não conseguiram acompanhar, até porque é o horário normal de trabalho, possam acompanhar numa próxima oportunidade. Como disse no princípio, este webinar é em alusão ao Internacional da Pessoa com Deficiência, a quem nós nos solidarizamos.
considerando que qualquer um de nós pode ser uma pessoa com deficiência. Qualquer um de nós é, já foi ou vai ser uma pessoa com mobilidade reduzida ou condicionada. Quer dizer que a nossa intervenção como arquitetos e urbanistas tem uma responsabilidade acrescida pela forma como nós vamos moldar, transformar ou garantir condições no espaço, condições de habitabilidade para acolher a todas as pessoas, para que se tenha realmente espaços inclusivos, sustentáveis e que garantam o bem-estar de todos nós. Em nome da Ordem dos Arquitetos de Angola, em nome de toda a equipa que trabalhou para garantir que fosse possível ter esse momento, eu gostaria de agradecer aos preletores, ao nosso intérprete e, obviamente, aos nossos colegas que estão aqui até o momento e acompanharam essa intervenção. Continuação de uma boa tarde a todos. Letícia, vamos mantendo contacto. Eu vou ligar para si via WhatsApp, que é para falarmos um bocadinho mais e vamos manter essa interação. Só para terminar, queria realçar também que a Letícia, mas alguns colegas nossos, estão no grupo de trabalho sobre acessibilidades do CIALP, que é o Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa. E nós também temos aqui em carteira, para podermos alimentar esse grupo de trabalho, temos em carteira aqui a criação de um grupo de trabalho sobre acessibilidade especificamente. Mais uma vez, agradecer ao Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que temos aqui a representante que está aqui a felicitar também pela iniciativa, deixar aqui os nossos cumprimentos à excelentíssima senhora Ministra e dizer que voltaremos a entrar em contacto para os projetos que nós temos em carteira e desenvolvê-los juntos. É o que nós queremos. Temos que andar todos de mãos dadas. Continuação de uma boa tarde mais uma vez e muito obrigado. Estamos juntos. Muito obrigada. Obrigado. Até já.